Lucas 6, versículo 21. No último sermão que eu preguei a respeito de Lucas, no final do sermão eu falei acerca do pobre de espírito. Eu disse, olha, o pobre de espírito aqui não se refere a uma pessoa pobre no sentido de bens materiais, mas de uma pessoa que reconhece a carência da graça do Senhor. E aqui do versículo 21 ao 23, a gente vai ver mais bem-aventuranças contidas no capítulo 6. No capítulo 6 de Lucas, não tem todas as bem-aventuranças, como eu li no início do culto, no livro de Mateus, capítulo 5. Aqui a gente vê apenas 4 bem-aventuranças que, de certa maneira, faz um paralelo com os 4 ais descritos no capítulo. Então, do versículo 21, diz assim: Bem-aventurado são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês hão de rir. Feche os olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai. Bendizemos a Ti, pedimos, Deus, que Tu fales ao nosso coração. Pedimos que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse é um texto que traz para nós bem-aventuranças. Ser bem-aventurado é ser feliz. Sempre quando a Bíblia fala, bem-aventurados sois, a Bíblia está querendo dizer, olha, vocês são felizes. E aqui no texto, ele está dizendo, olha, felizes são vocês que agora têm fome. O texto está dizendo, felizes agora vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. Naturalmente pensando, a gente vai se pensar ou achar que isso tem a ver com fome de comida. Mas esse texto, ele não trata sobre comida, sobre alguém que não jantou. Quantas pessoas não jantaram aqui ainda hoje? E que vai chegar em casa e vai jantar? Mas o texto não fala de fome de comida. Não fala sobre comida. O texto ele está totalmente voltado para fome e sede de justiça. Da mesma forma que o versículo 20 desse mesmo capítulo não está se referindo a uma pobreza material, mas a um declínio espiritual. Este a gente vê não como uma fome de alimento, mas uma fome, uma sede por justiça. É algo muito mais profundo. É algo que trata de um sentimento, de uma sensibilidade à vida espiritual de cada ser humano. A gente sempre tende a transformar as coisas em algo natural. A gente sempre tenta colocar as coisas de alguma maneira tratando como se fosse em relação a algo que nos beneficia aos olhos naturais. Mas o texto aqui ele tem algo muito mais profundo, porque ele fala da sensibilidade do ser humano no que tange a espiritualidade. Bem-aventurados sois, felizes vocês são, que têm fome e sede de justiça. Então não está se referindo a alguém que quer comer mais. Não está se referindo a alguém que gosta de uma boa refeição. Eu gosto de uma boa refeição. Mas não é disso que o texto trata. A gente vai ver isso mais claramente no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 6, porque ele diz assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então o texto de Mateus faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, ali que tem uma mesma entoada. Aqui ele está deixando mais claro, olha, vocês são felizes em ter fome e terem sede de justiça. Também não se refere a uma justiça humana, aquela que a gente... mas sede e fome da justiça de Deus. Não alguém que quer impor uma justiça própria, porque a gente tem uma facilidade de querer impor aquilo que a gente acha que é justo, e nem sempre a gente está sendo tão justo assim. O texto está falando de alguém que tem sede e fome da justiça de Deus.
A gente olha a maldade desse mundo, a gente olha o pecado imperando, a gente olha as injustiças e a gente tem sede e fome para que Deus manifeste a justiça dele neste mundo, em nossas vidas. Para que Deus manifeste uma justiça diferente da justiça do homem. Quando a gente quer impor a nossa justiça própria, a gente cai muitas vezes num dilema, num engano. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus e afasta-se do mal. Não tenha em você como o último sábio desse mundo, não. Haja de acordo com a tua sabedoria, ou seja, sábio aos seus próprios olhos, mas seja alguém que tema ao Senhor. Então, alguém que tem sede e fome da justiça de Deus é alguém temente a Deus, é alguém temente à palavra, é alguém que teme a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não é como a justiça do homem, ela não pode ser comprada. A justiça de Deus, ela não pode ser alterada de acordo com o bem, ou de acordo com o bel prazer do ser humano. Não, a justiça de Deus, ela é imutável, porque ela é uma justiça santa, porque santidade é um dos atributos, é algo que permeia todos os atributos de Deus. O amor de Deus é santo, a misericórdia de Deus é santa, a justiça de Deus é santa. Então, nós, como cristãos, precisamos temer ao Senhor e clamar pela justiça, e ter o desejo pela justiça de Deus, e não querer impor a nossa justiça própria. Não ter em nós nenhum sentimento de superioridade sobre os demais, mas ter o desejo de buscar a justiça de Deus e não a nossa. Se a gente fosse agir de acordo com aquilo que a gente acha que é justo. Mas nós temos que buscar a justiça do nosso Senhor. Sabe o que o texto está querendo dizer? É uma sede pelo que é justo. É uma sede, é uma fome por aquilo que é reto diante de Deus e diante das pessoas. É um sentimento que o mundo não conhece. É um sentimento que uma pessoa que não teme a Deus conhece. É algo que é um desejo por aquilo que é reto diante do Senhor. É uma sede, uma fome que devem ser reconhecidas diante de Deus como alguém que busca fazer o que é certo, ou como alguém que busca o certo de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. E aqueles que têm sede e fome de justiça serão saciados por Deus. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O Evangelho de João vai dizer também que aquele que não comer da carne, aqui está fazendo uma referência a participar da mesa do Senhor, não tem nada a ver com ser carnívoro, mas participar da mesa do Senhor. Aqueles que são do Senhor, eles serão saciados, aqueles que têm sede e fome de justiça, serão saciados espiritualmente falando, porque participam da mesa do Senhor. E Jesus Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas ele também diz: eu sou a água viva. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Também não está falando de uma água natural, mas de uma água a jorrar no interior do homem, fruto da ação de Deus na sua vida. Então, aqueles que têm sede e fome de justiça vão se alimentar dessa verdade, dessa comunhão com Deus, vão buscar o verdadeiro deleite dessa necessidade em Cristo, em Deus, em um relacionamento correto com o Senhor. Você pode vir a vida inteira na igreja, irmão. Se você não tiver um relacionamento correto com o Senhor, se você não crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, se você não entregar a sua vida de fato para o Senhor, você não faz parte dessa mesa. Fazer parte dessa mesa é ansiar por aquilo que é correto, é ter um relacionamento correto com Deus. E a pergunta que eu te faço, a primeira pergunta dessa noite é: onde você tem buscado saciar a sua sede e a sua fome de justiça?
Onde você tem buscado? O texto não para por aí. Ele vai falar no versículo 22, eu li, mas versículo 21 ainda, ele vai falar assim: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. E aí a gente também tem uma tendência de naturalizar esse tipo de sentimento. Então, aquela pessoa que não tem a compreensão correta, fala, não, eu sou um chorão, isso é bom. Mas não se trata de ser alguém emotivo. A gente tem muitas pessoas emotivas que choram pelos valores errados. O texto não está dizendo de um choro de alguém que é emotivo, mas está dizendo sobre alguém que chora por causa dos seus pecados, de alguém que chora diante de Deus, confessando os erros, de alguém que chora porque sabe a miséria espiritual que possui. Porque se Deus não agir, irmãos, a gente é totalmente perdido. Se o Senhor não operar nas nossas vidas, ou se Ele não tivesse operado, como é que nós teríamos se voltado a Ele? Então o texto está dizendo, olha, bem-aventurados que choram, bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua condição de insuficiência diante de Deus, de alguém que chora porque sabe que precisa e carece da graça, de alguém que chora porque sabe que se não fosse a graça de Deus, que se não fosse Deus operar na sua vida, que se não fosse Deus tocar no seu coração, meu Deus do céu. Então é bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, é bem-aventurado aquele que chora diante do Senhor, confessando os teus pecados. O texto continua, versículo 22, bem-aventurados são vocês, quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Então é feliz aquele que é rejeitado porque é discípulo de Cristo, aquele que é rejeitado porque fala a verdade, aquele que é rejeitado porque prega a verdade, aquele que é rejeitado por causa do seu amor a Deus. A gente tem um sentimento de querer pertencer. Só que o cristão precisa entender, a gente não pertence a esse mundo. Logo, a gente vai ser odiado pelos valores que a gente defende. A gente defende valores corretos, valores bíblicos. A gente defende o que é certo, fome e sede de justiça. Então não está falando aqui de qualquer sofrimento ou de qualquer rejeição. A gente pode ser rejeitado por uma falta de educação, a gente pode ser rejeitado por um temperamento. Não está dizendo sobre isso, mas está dizendo de alguém que é rejeitado por causa da fé em Cristo Jesus. Por causa da fé, você deixa de ser convidado para uma festa de aniversário. Por causa da fé, você deixa de ser convidado para um casamento. Por causa da fé, as pessoas não querem ter você por perto. Por causa da fé, as pessoas querem ficar longe de você porque você atrapalha o ambiente de piada, porque você atrapalha o ambiente de uma conversa jocosa, porque você atrapalha o ambiente de bebida alcoólica. Por causa da fé, você é rejeitado. Porque os valores que você defende são diferentes do valor do mundo. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas eu já tive, irmãos. Quando eu estava no primeiro colegial, lá atrás, jovem ainda, eu estava conversando com dois amigos, que tinham sido amigos meus na época que eu era ímpio, antes de eu me converter. E eu encontrei com eles e estava falando com eles na frente da locadora de um deles. E chegou uma outra moça, que tinha estudado comigo no primeiro ano, ali em Apucarana. E ela chegou e falou para os dois que estavam comigo, me cumprimentou, ela me conhecia, a gente, inclusive, na época que eu era ímpio, a gente tinha amizade.
e depois perdeu o contato, ela falou, olha, eu vim aqui, quero convidar você, fulano, e você, fulano, para a festa. Flávio, eu não vou te convidar porque você é cristão, né? Você não vai nesses ambientes. Eu ia atrapalhar pela fé que eu defendia. E às vezes, irmãos, a gente é rejeitado por causa da fé, e Cristo está falando, olha, bem-aventurados vocês são. Quando vocês são rejeitados, quando o nome de vocês é rejeitado, quando vocês são tidos por indigno por causa do Filho do Homem. O mundo, e a gente não pode esquecer disso, o mundo não quer a verdade. O mundo não quer o que é reto. O mundo não quer a justiça. Não quer ver a justiça de Cristo. Não tem fome e sede de justiça. O mundo, cada um vive por si. No mundo, cada um defende o seu quê? Interesse. Obrigado, Regina, faltou a palavra. No mundo, cada um busca o seu interesse. O que é bom para mim, não importa se é bom para o outro. O importante é que está sendo bom para mim. Mas o cristianismo não é assim. Por isso eu digo que o mundo não quer a verdade. O mundo não quer ver Cristo. O mundo não quer ver a sua justiça. Sabe por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém. Amém, obrigado. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Romanos vai dizer, a gente não pode esperar de alguém que tem a mente reprovada um comportamento cristão. A gente não pode esperar de um juiz que está julgando uma causa uma atitude correta de uma mente reprovável. Porque não é uma mente transformada em Deus. E o mundo jaz do maligno, e às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que esse mundo que jaz do maligno é composto de pessoas que vivem no sistema desse mundo. De pessoas que não querem a verdade e o sistema de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer, não vos conformeis com este século. A tradução, tem uma tradução melhor, a King James vai dizer assim, não vos amoldeis ao sistema desse mundo. É o que o apóstolo Paulo está falando. Não viva no sistema desse mundo. O sistema desse mundo não é justo, não quer justiça. O sistema desse mundo odeia a verdade. E a gente fala a verdade aqui se referindo à verdade bíblica, mas presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, irmãos. Toda a verdade vem de Deus. Não existe verdade fora de Deus. Logo, esse mundo, ele odeia a verdade bíblica, mas ele odeia todo tipo de verdade. Pode ser que ele se agrade de algumas e aceite, mas não é como um todo. Então a Bíblia está dizendo, olha, serão felizes aqueles que defendem a verdade bíblica. Serão felizes aqueles que forem excluídos por causa da verdade de Deus. Quando as pessoas não desejarem a sua companhia, quando as pessoas te insultarem, quando as pessoas rejeitarem você, quando as pessoas considerarem vocês indignos por causa de Cristo na sua vida, se alegre, porque o mundo pode estar te rejeitando, mas diante de Deus você é um filho amado. Diante de Deus você é uma pessoa que Deus está trabalhando. Como eu disse hoje de manhã, nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas. Por isso que eu gosto da frase de John Bunyan, um moribundo pregando para outros moribundos. Todos nós carecemos da graça e da glória de Deus. Todos nós carecemos do Senhor. E o Senhor está nos moldando. A diferença entre nós e o mundo é que nós estamos buscando no Senhor transformação, estamos adorando a Ele, confiando nele. O mundo jaz do maligno. Então, feliz você é
quando você é rejeitado pelos princípios que você defende, pelos princípios bíblicos que norteiam a sua vida, quando você não aceita uma mentira, quando você expõe a verdade, quando você se posiciona em relação àquilo que é certo, quando você procura ser justo no seu dia a dia, quando você não aceita a piada suja do seu lado, quando você não aceita que as pessoas falem mal de você ou falem mal de outra pessoa, quando vocês não aceitam ficar com dinheiro que não pertence a vocês, quando vocês não aceitam tirar vantagem em cima de algo que está errado, quando vocês não aceitam a prática do pecado ao lado de vocês, então vocês serão rejeitados. Salmo capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele vai dizer também que é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, o que está querendo dizer é: vocês não vão participar da roda que escarnece, da roda que fica escarnecendo. Você não vai se deter no caminho dos pecadores. Você vai procurar viver uma vida digna diante do Senhor, meditando na lei do Senhor dia e de noite. Então você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que é regada, que recebe do Senhor os nutrientes necessários para uma vida cristã adequada. Então, irmãos, bem-aventurados vocês serão quando forem rejeitados pelos princípios bíblicos. Em outras palavras, quando isso acontece, embora a gente fique frustrado por um breve momento, embora às vezes a gente se sinta numa situação deslocada, quando isso acontece, traz consigo a bênção de Deus para aqueles que são perseguidos. Eu me lembro uma vez que eu estava num almoço, não me lembro agora se era de final de ano, o que era, um almoço na casa de uma pessoa de uma situação muito boa. E eu estava ali com a minha família, e eu fui muito bem recebido. Mas houve um momento, na hora que eu fui me despedir do dono da casa, que ele começou a falar comigo e ele se lembrou dos convidados dele. E ele olhou para os convidados e sentiu vergonha de estar falando comigo. E ele encerrou a conversa abruptamente e saiu. Quando isso acontecer, embora você fique deslocado por um breve momento, por eu ser pastor, tá, irmãos? Por aquilo que eu defendo, eles entenderam, mano. Quando isso acontecer, não esqueça que isso traz consigo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. No cristianismo genuíno, a gente vai ver as coisas contrárias do mundo. No cristianismo genuíno, a gente vai buscar viver as coisas ao contrário do que o mundo faz. Então, o mundo impõe um sistema e Jesus manda a gente ir na contramão desse sistema. A alegria do crente se encontra em Cristo. Olha o que diz a continuação do versículo aqui no 23. Alegrem-se naquele dia, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Então o texto, primeiramente, está mostrando que o povo de Israel, a descendência de Israel, já havia feito isso, e que a história estava assim, mas isso só se aplica à nossa vida também. E nós precisamos nos alegrar naquele dia que nós vamos nos encontrar com Cristo. Nós temos que nos alegrar, porque nós teremos uma eternidade de felicidade em Deus. Nós temos que nos alegrar, porque haverá um dia onde o Senhor vai manifestar a justiça dele, e nesse dia o Senhor vai separar o trigo do joio.
Nesse dia o Senhor vai separar a ovelha do bode. Nesse dia vai ter do lado direito aqueles que foram fiéis no pouco e agora serão colocados sobre o muito. E do outro lado vão ter aqueles que não viveram uma vida crendo em Cristo, que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram a verdade, que até se simpatizaram de alguma maneira com a religião, mas nunca firmaram um compromisso verdadeiro com Cristo. Então nós precisamos nos alegrar, porque nesse lugar que a Bíblia está dizendo, nós seremos saciados em Deus. Os profetas de Deus foram maltratados, a gente vê isso no Antigo Testamento, como no Novo. Nos dias de hoje, igreja, não apenas os líderes são maltratados, mas todos os crentes, muitas vezes, sofrem com a rejeição por causa do amor a Deus. Não só os líderes, mas às vezes todos os cristãos, de alguma maneira, são rejeitados por causa do amor a Deus. Diferentemente dos que rejeitam a Cristo, porque esses que rejeitam a Cristo, e não só a Cristo, irmãos, porque às vezes fala assim, não, eu amo Jesus, eu não gosto de obedecer a palavra. Mas a Bíblia diz o quê? Aqueles que ouvem meus mandamentos e os guarda, esses são os meus. Então aquele que crê em Cristo, o Senhor vai trabalhando na vida dele de maneira que ele vai amadurecendo e vai passando a buscar essa obediência constantemente na sua vida. Então, aqueles que rejeitam a Cristo, ou rejeitam a sua palavra, ou rejeitam os seus princípios, esses serão punidos. E o fim daqueles que rejeitam o Evangelho é terrível. Mas aqueles que estão em Cristo, irmãos, vão desfrutar, serão saciados, participarão da mesa do Senhor, será algo maravilhoso. Vão buscar, aqueles que são de Cristo, vão buscar fazer a vontade de Deus ao longo da sua vida, no decorrer dos anos. Às vezes, eu ouvi um exemplo uma vez, há muitos anos atrás. Aliás, eu vou te falar exatamente o ano, em 1998. E eu nunca me esqueci desse exemplo. Ouvi numa rádio. E o rapaz estava contando que ele casou com a esposa dele. E ele levantou de manhã para o café da manhã, na lua de mel, e ela tinha cortado mamão para comer. Ela comia mamão toda manhã. O detalhe é que ele não comia mamão. E ele olhou aquele preparo do café, e ele, por causa do amor àquela sua esposa, ele falou, eu vou comer mamão hoje, né, para agradar. E ele comeu o mamão. Ele disse, no dia seguinte, quando eu acordei, estava lá o mamão de novo. E ele comeu o mamão de novo. E depois, aí ele falou assim, hoje fazem 23 anos, eu acordei sozinho aqui no hotel, e sabe o que eu comi de manhã? Mamão. É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Deus, ele nos salva, e nós passamos a amar os princípios. E porque nós amamos a verdade, a gente começa a procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não é algo forçado, é uma obra, uma transformação que Deus vai fazendo em nós, que a gente vai buscando fazer aquilo que agrada a Ele. Então, à medida que a gente busca viver uma vida para a glória dEle, o Senhor vai trabalhando em nós. Da mesma maneira, ou melhor, o oposto disso é aquele que rejeita a verdade. Porque o fim de quem rejeita a verdade é terrível. Abra comigo em Mateus, capítulo 13, versículo 41 ao versículo 43. Enquanto isso, eu tomo um gole da água aqui. Mateus 13, 41 e 43 diz assim, o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o céu, como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então perceba que o texto está fazendo uma diferenciação entre aqueles que creem em Cristo e entre aqueles que não creem em Cristo. Entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Ele está dizendo, olha, aqueles que são pedra de tropeço, e aqui a gente pode aplicar como aquele crente, irmãos, aquele crente que não vive a verdade, aquele crente nominal. O Paulo Júnior usa um termo que é verdade, aquele que morreu, mas está de pé. Ele está morto, mas ele continua em pé. Pedra de tropeço, que dá mau testemunho da fé, que pratica o mal. Esse vai ser separado. E pratica o mal porque nunca creu em Cristo de verdade, porque nunca se converteu de verdade. Esse vai ser lançado numa fornalha acesa. E a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Alguém aqui range os dentes à noite? Hã? Alguém aqui aperta o maxilar quando dorme? Ou quando está tenso? Hã? Como que é no outro dia, irmãos? Dor de cabeça, dor nas costas. Sabia que a dor, às vezes, no pescoço, nas costas, é fruto de bruxismo, né, que fala, de você apertar o dente ou de você ranger os dentes? O que a Bíblia está dizendo, ela está dizendo, olha, vai haver muito choro e muito ranger de dentes. Parece que nós nos esquecemos de que Deus há de punir aqueles que não escondem a sua vida em Cristo. A gente às vezes se esquece que Deus é um Deus que vê todas as coisas. E o mesmo Deus que diz que nos salvou, o mesmo Deus que nos fala que nos amou primeiro, é o Deus que fala que a Bíblia fala que não se deixe escarnecer, mas que o que o homem semear, ele vai colher. Veja. E aí, ao contrário daquele que rejeita a verdade, o Senhor apresenta os justos, não pela sua capacidade, mas os que são justos em Cristo, justificados em Cristo, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Meu Deus, vão brilhar. Então o texto fala de uma punição aos que servem de pedra de tropeço, aqueles que rejeitam a verdade, ao mesmo tempo que fala de uma bênção para aqueles que vivem na presença do Senhor. E aí a segunda pergunta que eu faço para você nessa noite: como tem sido o seu testemunho diário na prática da verdade? É algo que você precisa refletir. Como é que tem sua vida na prática diária? Como é que tem sido meus pensamentos? Como é que tem sido a minha prática nas redes sociais? Como é que tem sido o que eu tenho falado? São coisas que edificam? Ou são coisas que... Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda a palavra que a gente fala. Como é que tem sido o meu escutar? Eu tenho escutado coisas que edificam ou eu estou escutando coisas que não edificam? É a gente parar e falar, olha, como é que tem sido o meu testemunho diário na prática da verdade? Como é que eu tenho vivido o cristianismo? Eu não estou falando de perder salvação. Aquele que crê em Cristo Jesus de todo o coração, de fato e de verdade, esse é salvo. Mas ele tem a vida sendo transformada diariamente. Ele não é perfeito, mas ele está caminhando de glória em glória, de novidade de vida sendo transformado na sua caminhada. Mas eu estou falando daquele que às vezes se simpatiza, mas não vive. Diz que é, quando não é. O texto fala daqueles que praticam o mal. Sabe, praticam o mal, que as suas obras são contrárias a Cristo. Alguém aqui já praticou o mal, irmãos? Hã? Alguém já fez maldade com alguém? Alguém já prejudicou alguma outra pessoa? Às vezes sem querer, irmãos. Alguém já fez algum comentário maldoso? Hã?
comentou de alguém maldosamente? Isso é praticar o mal. Alguém já olhou com desprezo para alguém? Praticar o mal. Alguém já bateu no filho com raiva? Passou do ponto? É praticar o mal. Hã? Deus nos dá os filhos como herança do Senhor. A gente tem que corrigi-los, mas não com raiva, não com força desproporcional, não humilhando a criança, dando tapa no rosto, não espancando, não humilhando a criança em público, corrigindo de acordo com a idade. Fazer isso é praticar o mal. Prejudicar alguém no trabalho, praticar o mal. Prejudicar alguém na escola, praticar o mal. São tantas coisas que a gente poderia falar. Então, aqueles que praticam o mal não ficarão sem punição, porque a Bíblia descreve um lugar de choro, um lugar de ranger de dentes, uma fornalha que é acesa continuamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê nas Sagradas Escrituras que para os justos, aqueles que estão em Cristo, eles vão viver uma verdadeira felicidade, porque eles resplandecerão como o sol no reino de Deus. Sabe o que isso significa? Que terá um brilho imenso ao refletir a luz de Deus. Vai ser alguém que vai refletir essa luz. A gente sabe que na Nova Jerusalém não vai ter sol e nem lua. Não terão a luz do dia por causa do sol e a lua à noite para iluminar a noite. Não. O próprio Deus com a sua luz, é isso que diz a Bíblia, vai iluminar todas as coisas, vai ser um lugar de luz. E nós, como aqueles que são justificados em Cristo, nós vamos refletir essa luz de Deus. Então aqui está falando de algo extraordinário para aqueles que estão em Cristo. Extraordinário para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que sabem e choram diante dos pecados, mas sabe que o Senhor está trabalhando na sua vida e está te transformando. Para aquele que sabe que ainda não alcançou a perfeição, mas que o Senhor está trabalhando na sua vida e está te mudando dia após dia. E ao contrário do lugar onde os ímpios, onde aqueles que praticam o mal estarão, que haverá choro e ranger de dentes, para aqueles que são justos, a Bíblia diz ao contrário, vai ter um lugar que não vai existir mais choro. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 5, totalmente ao contrário da punição daqueles que praticam o mal. Apocalipse 21, 3 ao 5 diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Mas olha o versículo 4, eu acho linda essa parte. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá a morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. No mesmo instante que a Bíblia fala de choro e ranger de dentes, de dor, de sofrimento, para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, haverá alegria. Não vai ter luto, não vai ter morte, não vai ter dor. Dona Geni, a senhora não vai sentir mais essa dor na sua perna. Ali não vai ter dor. Sabe essa dor que você sente quando você aperta o dente? Não vai ter dor ali. Sabe a dor quando a gente perde alguém da nossa família, alguém querido? Não vai ter luto. Não vai ter morte. Não vai ter pecado, nós vamos estar livres da presença do pecado, não vai ter maldade, não vai ter pessoas praticando mal, não vai ter, ali Deus vai estar conosco, nós seremos povo de Deus. Vai ser algo tremendo. Igreja, esse mundo é inimigo da verdade,
Esse mundo odeia a verdade, mas aqueles que estão em Cristo viverão coisas novas em Deus. Vão ter uma alegria que só é encontrada no Senhor. Terão uma alegria que só é encontrada nele. Um dia nós vamos estar nesse lar celestial. Terceira pergunta. De que lado que você está, meu irmão? Você está no lado daqueles que praticam a maldade? Ou você tem escondido a sua vida em Cristo Jesus? Você está no lado daqueles que odeiam a verdade? Ou você está do lado daqueles que amam, têm sede e fome de justiça? Você está do lado daqueles que são orgulhosos? Ou você está do lado daqueles que choram por causa do pecado e da limitação humana? Do lado dos que querem a justiça de Deus, vão encontrar um Salvador. E do lado daqueles que parece que tudo está bem nesse mundo, faz o mal e nada acontece, serão punidos eternamente. A Bíblia não diz que você tem que ser perfeito. A Bíblia diz que você tem que crer no Senhor Jesus com toda a tua vida. Ela vai dizer, né, sede perfeitos, ou seja santos, porque eu sou santo. Mas a Bíblia ela não se contradiz. Ao longo de toda ela, a gente aprende que o Senhor trabalha em nós e vai nos moldando até o dia da glorificação, quando a gente ressuscitar e encontrar com o Senhor nas alturas, nós seremos transformados. Então, igreja, venha por causa do amor de Deus, se arrependa dos seus pecados. Eu faço um apelo para você nessa noite, arrependa-se dos seus pecados. Aonde há arrependimento, há perdão. Viva o novo de Deus. Ou no fim, será triste descobrir que a ilusão do mundo e as consequências de se deixar levar pelo coração são consequências eternas de uma punição eterna. Hoje, olhe para Cristo, volte-se para Cristo com tudo aquilo que você é. Hoje, busque saciar a sua sede e a sua fome de justiça em Cristo. Deus tem algo muito maior para você do que esse mundo está te oferecendo. Estejamos em Deus, mesmo que isso custe algumas falsas amizades, mesmo que isso custe algumas falsas alegrias. Na verdade, pode ser que custe tudo, mas é melhor estar do lado de Deus. E por fim, o que você está esperando para de fato viver essa verdade